Olá, pessoal! O meu nome é Mariana e hoje a gente vai terminar a matéria de princípios do direito administrativo. Podem soltar rojões na casa de vocês. Eu sei que é uma matéria bem longa, mas extremamente importante para as provas da OAB e extremamente importante para a gente saber sobre o direito administrativo. Hoje, o primeiro princípio que a gente vai falar é o princípio da continuidade dos serviços públicos. Serviço público é aquele prestado em prol da coletividade, em prol do interesse público. Então, são serviços de extrema necessidade para a população. Por exemplo, serviços de transporte público, educação, saúde. E esse princípio garante, como o próprio nome diz, a continuidade deles. Impede que eles sejam interrompidos. Isso significa que existe uma restrição de direitos dos servidores públicos, dos agentes, em prol da coletividade. Como assim? Por exemplo, a greve no direito privado, ela é plenamente executável. No entanto, no âmbito da administração pública, ela deve seguir os ditames da lei. E a própria lei garante que uma porcentagem desse serviço público continue funcionando. Ou seja, a greve não pode ser 100%. Imagina se fosse, imagina a paralisação total da segurança, da saúde. Pelo amor de Deus. Então, pessoal, esse princípio também é importante até para a vida do Estado, a vida da coletividade. Ele é bem simples, é isso que vocês precisam saber. O outro princípio é o princípio da motivação. Esse princípio também decorre do Estado democrático de direito. Assim como aquele princípio lá da transparência, da publicidade, que a gente falou aulas passadas, aqui toda decisão ou ato administrativo deve ser motivado. É a motivação que garante o controle pela população. Só que essa motivação tem um detalhe. Essa motivação ou ela deve ser prévia ou contemporânea à decisão ou prática do ato. Ela deve vir antes ou ao mesmo tempo. E por que isso, gente? Por que ela não pode vir depois que o ato foi praticado ou a decisão foi exarada? Por que não? Pensem comigo. Seria muito fácil para o administrador público, para o agente público, criar motivos, inventar motivos, de repente, para que aquele ato, para justificar um ato ou uma decisão. Eu vou dar um exemplo. Vocês, candidatos para a OAB, estão lá na sua segunda fase, fazem a prova dissertativa e descobrem que foram reprovados. No entanto, não existe qualquer tipo de critério explicando a sua reprovação. Não há na sua prova subjetiva, na sua prova escrita, imagens ou correções que digam o porquê de você ter sido reprovado. Não há motivação, não há motivo. Por que eu fui reprovado, meu Deus? Pessoal, não seria fácil que o examinador inventasse N motivos para justificar a reprovação daquele candidato após o ato administrativo, após o ato de correção, porque não houve correção, teoricamente, formalmente não houve, porque não há nenhum indício. Houve a reprovação, isso sim, mas cadê a correção? Por isso que a motivação não pode vir depois do ato ou da decisão. E é isso sobre o princípio da motivação.
É isso que vocês precisam saber. Os próximos princípios que eu vou mostrar aqui para vocês, eles exigem um pouquinho mais da atenção de vocês. São os princípios da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Existem muitos autores que dizem que a razoabilidade e a proporcionalidade são sinônimos. Mas, pessoal, a gente vai ver que isso não é verdade. A corrente majoritária do direito administrativo defende que a proporcionalidade é apenas um dos aspectos do princípio da razoabilidade. Ou seja, a proporcionalidade está inserida no princípio da razoabilidade, juntamente com outros dois aspectos, que é a adequação e a necessidade. Vamos ao esqueminha aí na tela. O princípio da razoabilidade tem 3 aspectos: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade. Pessoal, o princípio da razoabilidade exige que o administrador atue de forma coerente, de forma lógica, de forma congruente. Em relação à adequação, a gente diz que um ato é adequado quando ele for apto a produzir o resultado almejado. Então, aqui, o agente público deve se indagar: esse ato vai atingir o fim que eu pretendo? Se ele conseguir atingir o fim, então ele é adequado. Um exemplo: um sujeito pretende construir um segundo andar na sua casa e, para isso, ele precisa de uma licença de construção da prefeitura. No entanto, ao invés da licença de construção, a prefeitura dá a ele uma licença de funcionamento, essas que são dadas a bares e restaurantes. Esse meio é adequado para o fim? Logicamente que não. Então, o ato não será razoável, não haverá razoabilidade em razão da inadequação. Muito bem. Em relação à necessidade, a gente tem que perguntar o seguinte: existe forma mais branda de se chegar ao mesmo resultado? Existe forma tão eficaz, porém mais tranquila, mais branda, não tão restritiva de se chegar ao mesmo resultado? Esse ato é necessário? Eu vou exemplificar para vocês. Um sujeito tem um terreno que está abandonado, super descuidado, e todo mundo sabe que a propriedade deve cumprir uma função social. Mesmo que seja propriedade privada, ela tem que ter um fim coletivo, um fim público, que é essa função social. Portanto, a administração vai e logo de cara promove a desapropriação desse sujeito, falando que ele não cumpre a função social. Pessoal, será que não teria outra forma de fazer com que esse proprietário cumprisse a função social que não fosse essa medida extrema da desapropriação? É lógico que tem. A administração, por exemplo, ela poderia aumentar o IPTU desse sujeito como punição até que ele cumpra a sua função social. Então, o ato de desapropriação não é um ato necessário. Por fim, a proporcionalidade diz respeito ao equilíbrio que deve existir entre os meios e os fins. Pessoal, deve haver equilíbrio entre o meio utilizado e o fim a ser atingido. Outro exemplo. O exemplo é a forma mais fácil da gente internalizar essas teorias abstratas. Caso um servidor público pratique um ato de improbidade administrativa, ele deve ser punido?
Com certeza, é lógico que ele deve ser punido. Uma pessoa pratica um ato infracional, ela deve ser punida. No entanto, e se a pena para essa infração fosse a pena de morte? É proporcional? Pessoal, lógico que não. Além de desproporcional, é inconstitucional, hein? Pelo amor de Deus. O meio, a finalidade aqui era punir o agente. O meio de se punir é totalmente desproporcional. É por isso que, então, o ato não será razoável em razão da desproporcionalidade. Agora, pessoal, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Na sua prova, é capaz do examinador trocar os nomes desses aspectos do princípio da razoabilidade. A adequação é adequação mesmo e ponto final. A necessidade, ela pode vir como proibição do excesso. Guarde bem, proibição do excesso. A proporcionalidade, ela pode vir tanto como princípio da proporcionalidade, como também proporcionalidade em sentido estrito. São essas nomenclaturas que vocês podem achar na sua prova. Então, para solidificar, vamos lá, princípio da razoabilidade. Adequação. O ato deve ser apto a atingir o fim almejado. Necessidade ou proibição do excesso. O ato deve ser o mais brando possível para que se alcance o resultado. E proporcionalidade ou proporcionalidade em sentido estrito. Deve haver um equilíbrio entre o ato e as suas consequências. É isso, pessoal. Esse é o fim da matéria de princípios do direito administrativo ou dos princípios que incidem na administração pública. Por favor, compartilhem esse vídeo e eu espero vocês para a nossa próxima aula. Até lá!